Eu vou chamar esse debate de debate de um homem só. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ney. Boa Muito tarde. obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação grande poder estar conversando com todos vocês através desse debate. Mesmo sendo um debate de um homem só, o debate é debate de ideias, né? É defesa de ideias, né? O Geraldo não está aqui, mas certamente acredito muito que o pessoal da Chapa 1, da atual gestão, tem essa vontade também de trazer benefícios a todos os corretores de imóveis e também segurança a toda a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Barreto, sou corretor de imóveis, Cresce 18447, e antes de fazer uma apresentação muito particular do trabalho que a gente vem realizando na ACI, que é a Associação dos Corretores de Imóveis, eu quero aqui tomar liberdade, nesse tempo que eu tenho, para poder fazer aqui uma meio que defesa do que estão espalhando como fake news sobre mim, né? E eu passo aqui uma ponderação. Membros da Chapa 1, inclusive, infelizmente, o nosso atual presidente do Cresce, como diretores do Cresce-DF, têm publicado nas redes sociais que o meu Cresce está cancelado. O meu Cresce nem poderia estar cancelado. Eu recebi essa notificação, né? E nós temos aqui, inclusive, uma jurisprudência do STF pacificando isso. Não tem o que se discutir. Inclusive, o próprio corretor de imóveis, que está inadimplente, ou por multa eleitoral, ou por multa de qualquer natureza, ou por não pagamento da anuidade, ele tem direito a voto, ele tem direito ao exercício da profissão. O Cresce não tem essa autonomia para decidir sobre a atuação profissional, quem vai atuar ou não por não pagamento, tá? Então aqui está a jurisprudência, tá, que eu trouxe aqui para vocês. Vou deixar disponível também nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, tá? Mas eu vou falar que é o recurso, né, RE 647885, tá? Então, o corretor tem direito a trabalhar, a exercer sua atividade profissional, também votar e, claro, consequentemente, naturalmente, estar candidato ao Cresce-DF. Então, não tem justificativa nenhuma para membros do Cresce-DF, como chapa concorrente. Nós não somos inimigos. Eu quero que os corretores entendam isso. Pelo menos não deveria ser dessa forma, né? Então, eles entraram com 2 processos contra mim. Um processo no Cresce, que eu não sei o que significa esse processo. No processo, ele fala do meu nome no processo, mas ele não aponta ilicitudes, ele não aponta atos falhos que venha a causar algum dano a algum corretor ou à sociedade de forma geral. E aqui ele fala das minhas infrações, que seriam minhas infrações, mas não apresenta aqui no processo as provas. E ele fala daqui das infrações, artigo 2º, artigo 3º, parágrafo 1º, 7º, artigo 6º e assim por diante. Praticou que pode configurar improbidade administrativa. Ok, improbidade administrativa. Quais foram os atos, né, cometidos por mim, assinados por mim, Rodrigo Barreto? Não tem. E acredito muito que o Geraldo Nascimento não está presente, ou qualquer membro da Chapa 1 não esteja presente, porque não tem embasamento, não tem como sustentar essas mentiras que são jogadas nas redes sociais. E eu provo, eu já falei para eles, podem vir, eu vou provar, eu tenho direito a essa defesa. O Rodrigo tem um processo condenado, vocês não vão encontrar, tá? Então eu não tenho processo. Os processos que eu respondo hoje foram movidos contra o Geraldo Nascimento com o único intuito de impedir a minha participação no pleito eleitoral do Cresce-DF. O que eu acredito que é o que eles falam na internet é sobre doações do Cresce-DF para a ACI. Olha só, todo órgão público, o Cresce é uma entidade pública, é uma autarquia, Detran, GDF, todos esses órgãos, eles têm legalmente previsão orçamentária para vários investimentos. Um deles é para doações, patrocínio de eventos. GDF faz, Detran faz, vários órgãos fazem. O Cresce-DF ele tem previsão orçamentária anual de R$200 mil para patrocinar eventos. E nós promovemos na ACI o Prêmio Colibri, que é um prêmio de gala com muito requinte. O custo é altíssimo, com banda ao vivo, desde camarão, bebidas importadas, do início ao final. Quem já foi para o Prêmio Colibri sabe o nível que é, o trabalho que dá e o custo elevado que é. O Cresce, assim como tem várias entidades já patrocinaram o Prêmio Colibri. Secov, COFES, que é o Conselho Federal que está acima do Cresce, ou seja, se o Cresce errou na gestão anterior de ter patrocinado, o COFES errou também. Então tem que responder conjunto, né?
Não pode ter dois pesos e uma medida, concordam? Então, esse processo, ele não prospera, tá? Aliás, eles falam de outros atos, e eu estou na ACI há 3 anos e meio fazendo um trabalho na Associação dos Corretores de Imóveis. Esse trabalho tem sido feito na Associação dos Corretores de Imóveis. A gente tem diversas ações, e isso provocou muito ao Geraldo, porque ele era presidente do sindicato. Ele acha que a ACI veio para concorrer com o sindicato. E não é isso, eu acho que a ACI veio para somar. Não fui eu que instituí a ACI, não sou sócio fundador da Associação dos Corretores de Imóveis. Eu fui convidado há 3 anos e meio atrás a estar presidente, e teve votação e fui eleito. Então, nenhum ato do Cresce eu posso ser responsabilizado. Isso se tiver alguma condenação da gestão anterior, a qual eu não fiz parte da gestão. Eu não tinha autonomia, eu não tinha caneta, eu não tinha voz, porque eu estava como suplente. Para quem não sabe o que é suplente é aquele que toma o lugar daquele que está efetivo. O efetivo saiu por algum motivo do cargo, então um suplente assume. São 27 suplentes, até chegar no meu nome para poder assumir um cargo, assumir alguma função, alguma responsabilidade dentro da entidade Cresce. Então, assim, é leviano, é sujo, é jogo baixo e covarde. Mais covarde ainda é não vir aqui para olho no olho eles colocarem tudo que eles falam. É triste eu estar numa profissão e ver esse tipo de postura. O nível está muito baixo, mas eu tenho, de todas as formas, tentado responder amigavelmente a todos, né, na medida do possível. O processo que o Geraldo Nascimento está movendo contra mim é referente a dívidas da ACI com o Cresce. E tem atos meu assinado na ACI, como presidente da ACI, uma declaração de dívida, confissão de dívida assinado por mim. Isso chama-se responsabilidade. Se qualquer um, tanto da gestão do Cresce anterior, quanto eu na ACI, na condição de presidência, quisesse esconder alguma coisa, maquiar alguma coisa, a gente nem teria assinado confissão de dívida. Isso é uma questão de responsabilidade moral. A ACI, ela não conta com taxa de inscrição do corretor, não conta com mensalidade e não conta com anuidade. Tá? Então, a gente consegue sobreviver com apoio de empresas privadas, com doações de empresas privadas, numa gestão que tem feito uma diferença, que não chega, o Cresce não chega aos pés das ações que são feitas na ACI. Nós temos eventos todos os meses em prol dos corretores de imóveis. Dentro das nossas limitações, nós fazemos muito na Associação pelos Corretores de Imóveis, muito mesmo. Então, assim, ele entrou com um processo de uma dívida de aluguéis. Olha, a associação existe há 12 anos. Desses 12 anos, eu estou há 3 anos e meio, meu mandato acaba no final desse ano, na associação. Nesses 12 anos e meio, 10 anos eu acho, a associação fez um contrato com o Cresce, eu não era presidente, nem fazia parte da ACI, fez um contrato com o Cresce de cessão, de uso de sala do próprio Cresce. Mas veja, gente, a ACI fez esse contrato e a ACI, na minha época, estava pagando R$600 de taxa de ocupação, como se fosse um aluguel. Só que no próprio CONIC, os aluguéis das salas são R$300, R$400 naquela época, tá? Então a gente estava pagando muito acima do valor. Por lei, qualquer órgão público pode ceder gratuitamente. A gestão anterior do Cresce, se ela quisesse, por lei, amparada em lei, ela poderia ceder gratuitamente as salas para a ACI, e eu apenas, quando eu assumi a presidência, assumi essas salas, entrei nessas salas. Então já estava com o contrato em andamento. Então tudo que eles falam nesses processos são mentirosos. O que eu penso que eles fizeram? Não foi dúvida sobre o ato, porque não há ato ilícito, tá? E garanto isso a vocês, que não há ato ilícito. Esses processos eles vão cair um por um. Que providência o senhor pretende adotar a respeito de anúncios de imóveis inexistentes realizados nos portais imobiliários? A pergunta é maravilhosa, pertinente e urgente, uma resposta, né? O nosso Cresce hoje, eu até falei com o atual diretor de fiscalização do Cresce, e eu quero deixar claro isso para todos, que eu não faço uma crítica aos fiscais do Cresce ou ao diretor de fiscalização do Cresce. O negócio é que o Cresce hoje continua na mesma atuação de fiscalização de 20 anos atrás. Não dá para sair de carrinho com 3 fiscais e sair do plano piloto para ir para a Planaltina. Nós estamos vivendo uma era da tecnologia, inteligência artificial.
Então, o combate a esse tipo de... aumentou nesses últimos anos, principalmente, infelizmente, na gestão atual, e não por causa dos fiscais, eu quero deixar isso bem claro, é porque os fiscais estão limitados pelas ferramentas que eles têm. Eles entraram lá e as ferramentas são precárias, são antigas, antiquadas. O Cresce, o sistema, não sei nos outros estados, mas aqui em Brasília está muito precário para acompanhar a velocidade desses falsos anúncios de imóveis, anúncios de falsos corretores, estelionatários, e agora tem inflamado de anúncios falsos de imóveis para vender carta de consórcio. Isso é um perigo porque a gente tem visto de forma geral e de forma que está sendo divulgado até na mídia televisiva vários e diversos golpes imobiliários, onde a pessoa vai lá, paga por aquela carta, mas não tem o seu imóvel, não tem o seu sonho realizado. E isso não é para defender apenas os corretores de imóveis, tem que deixar bem claro. Isso é bom para os corretores? Claro, mas é excelente para a sociedade. Então a gente tem que pensar na segurança da sociedade na compra do seu imóvel. As pessoas passam 20, 30 anos pagando prestações dos seus imóveis, ou então juntando, fazendo uma poupançazinha e pega aquele valor todo da de entrada e quando vê foi um golpe imobiliário. Pessoas que se suicidam, famílias que se desfazem por causa da situação financeira. Então, não só o Cresce como Estado tem essa responsabilidade imediata e urgente, e esse vai ser o meu primeiro compromisso, excelente para o corretor. Primeiro que não confunde, achar que todo mundo está no mesmo bolo. O corretor é credenciado, tem Cresce, tem registro no conselho de classe, fez um estudo, fez um curso, passou numa prova, né? Então ele tem um conselho que o represente. Da mesma forma com a sociedade, quando vai contratar uma empregada doméstica, por exemplo, dei um exemplo aqui solto, ela não faz uma pesquisa de quem é aquela pessoa? Sim, claro. A pessoa junta 20, 30 anos pagando aquelas prestações e não faz a mesma coisa, pede um currículo do corretor, não vai investigar no conselho se aquele corretor está legal, ou se é ou não é corretor. A minha proposta para os portais, é reunir todos os representantes de cada portal imobiliário, de anúncio de imóveis, e mostrar que eles têm a responsabilidade conjunta de também querer proteger a sociedade. Porque esse é o interesse dos portais, eles ganham com isso, eles faturam com isso. Como que você pretende lidar com essa situação? Eles faturam com esses anúncios, ou seja, um anúncio falso, idôneo ou não, mas eles lucram. Como é que vai ser essa parceria que você pretende criar com os portais de anúncios? Tudo é uma questão de articulação, mas a gente tem que pensar no seguinte: os portais, quando permitem um estelionatário anunciar, ele responde solidariamente. E a gente tem que provocar isso na sociedade. Para entrar com os portais, quando permitem que esse falso anúncio esteja publicado naquele site, naquele portal. O portal não quis fazer porque está pensando no lucro. Eu acho que acima do lucro está a preocupação com a sociedade. Sim, claro. Né? Da idoneidade daquele portal. Rodrigo, sobre a fiscalização por meio de inteligência artificial, ou seja, robôs. Como é que isso pode funcionar na prática? Essa ideia é uma junção do que eu havia falado antes, de utilizar as parcerias ou medidas judiciais com os portais para que de imediato esses anúncios sejam retirados. Não tem Cresce, não tem imobiliária, então esse ato já vai facilitar muito a fiscalização do Cresce, vai minimizar muito o problema. O corretor ficar mandando mensagem, então mandando e-mail para o Cresce, fazendo denúncia, olha, tem um falso corretor anunciando, e a gente às vezes nem tem resposta. Então, para facilitar a vida dos fiscais e melhorar a rotina do corretor, hoje nós temos uma tecnologia, eu não vou falar o nome para não divulgar a marca de ninguém. Sim. Existe uma tecnologia que ela faz filtro. Por exemplo, eu faço captação de imóveis, eu sou conhecido como, eu tenho meu livro Captação de Imóveis, ministro palestras sobre o tema, e estou o tempo todo nos portais procurando proprietário anunciando para fazer as captações de imóveis. Tá? Então, quando eu faço captação de imóveis, a gente se depara ali com várias pessoas anunciando que não são corretores. E aí você passa não só porteiro, síndico, policial, advogado. Isso é exercício ilegal de uma profissão. Então, para evitar essas coisas e facilitar a rotina dos fiscais, a gente tem que trazer esse mesmo filtro. Olha só que bacana. O filtro que existe hoje é assim: eu quero contato com o proprietário. O que o portal faz para mim? O que essa plataforma tecnológica de inteligência artificial faz para mim? Ele tira as imobiliárias e corretores e deixa 90 e poucos por cento, 94%, salvo engano, de proprietários, para facilitar a minha rotina de fazer contato só com o proprietário. Essa mesma tecnologia vai fazer
o filtro inverso. Porque quando o fiscal, ao invés de ficar saindo às ruas, do computador ele vai ver. Ao invés de ele pegar 100% dos anúncios para tentar ver quem é ou não corretor de imóveis, porque é impossível, 3 fiscais, você pode colocar 300 fiscais no CRES, financeiramente nem tem condições disso, não vai conseguir combater o que está acontecendo no mercado. Vai ser enxugar gelo. Tá? O CRES saiu de 3ª posição na gestão anterior em fiscalização no Brasil e hoje está em 8º. Eu não sei se no Brasil inteiro está assim, mas aqui em Brasília, para quem é corretor de imóveis e está acessando os portais, está tendo essa impressão que é ruim, né? É uma impressão que prejudica a todos os nossos corretores de imóveis. É simplesmente isso, não tem mágica de fazer isso. Combate-se e aí os fiscais, os 3 que já estão lá, seria o suficiente para efetividade em trabalhos externos, que não é tão amplo assim, que tem também. Tá? Mas hoje o problema maior que eu vejo, que eu encaro como um problema difícil, que ninguém consegue resolver, são as questões dos anúncios nos portais. O que o senhor poderia fazer para viabilizar que os corretores possam, essa é muito prática, né? Vender, anunciar os seus imóveis em qualquer unidade da federação? Só, recentemente, há alguns anos, poucos anos, foi criado essa identidade do corretor de imóveis, que tem o ano da identidade, que eu vou falar disso depois, e também tem aqui o QR Code. Tá? QR Code, qualquer lugar do Brasil, qualquer CRES, qualquer cliente no Brasil pode fazer a leitura e verificar se o corretor está apto ao exercício. Os fiscais do CRES de Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, no Brasil inteiro. Corretor de imóveis é corretor de imóveis no Brasil. Eu não tenho que pagar uma anuidade que, eu vou falar aqui para vocês, hoje eu acho cara essa anuidade, acho, por quê? Porque a gente não vê valor no trabalho, a gente não vê resposta no trabalho, isso não sou eu que estou falando, são os corretores que falam, a gente sente isso. Eu queria falar assim, poxa, eu pago R$600 por ano, mas eu estou feliz, eu pagaria o dobro para ter um CRES que me dê um retorno. Está valendo a pena pagar meu CRES? É uma pergunta que você tem que se fazer. Tá? Então assim, o que o CRES hoje pode fazer para o corretor? Poxa, a gente está no DF, coisa de minutos a gente está no Goiás. E a gente tem clientes que a gente às vezes tem que atender no Goiás, mas não pode, porque a gente tem a limitação de uma resolução que impede o corretor de atuar no Brasil. Por qual motivo? Seria a fiscalização? O QR Code acaba com isso. Do contrário, parece que é arrecadatório. É o que a gente sente. Então assim, como eu faria isso? Sendo que se eu estou candidato a presidente do CRES e isso é uma demanda federal, todo Conselho Regional de Corretores de Imóveis no Brasil tem direito a indicar 4 conselheiros federais. O COFES é montado por esses conselheiros federais. Eu estando no CRES como presidente, eu serei um dos conselheiros federais. E será a minha obrigação, não só dentro do COFES, mas com outras propostas de âmbito do Legislativo, no Congresso Nacional, defender, lutar por isso. E eu vou levar essa pauta. Essa pauta já foi levada para o COFES, não foi aprovado. E eu lá no COFES, como corretor de imóveis, tenho a obrigação de falar, olha, trouxe aqui a pauta, vou gravar vídeo como eu tenho gravado. Entendeu? Eu acho que nós temos que entrar, não é para ficar intimidado. Eu não estou intimidado agora nas eleições, com esses tantos de atos ilícitos contra mim, né? Disparo de fake news. Não tem proposta para apresentar e fica atacando. Apresenta proposta concreta. Então eu, como conselheiro federal, eleito, se o corretor confiar o seu voto à nossa chapa 2, não só sozinho, vai estar eu aqui em Brasília representando mais 3, né, sendo 2 efetivos e 2 suplentes de cada estado, e eu vou articular, mostrar que isso é bom para o corretor de imóveis. Tá? Então é uma medida simples e fácil de ser resolvida. Ouvi isso, de vilão para o CRES, parceiro do corretor. Como é que pode então, né? Ao invés de ser um órgão que protege, algumas pessoas acreditam que desprotege. Como é que você pretende fazer isso na prática? Mudar de repente, uma crosta que tem ali, em alguns, não são em todos, corretores, alguns corretores, fazer com que o CRES ele seja mais amigo do corretor, seja mais brother, seja mais chegado do corretor. Como é que você pretende fazer isso aqui dentro de um vídeo que eu vi seu postado nas redes sociais? Eu estou impressionado,
Parabéns, Ney. Eu vejo que ele estudou o site da Chapa 2. Essas perguntas são importantes. Eu parabenizo mais uma vez o Ney por essa iniciativa. É importante a gente não só abordar esses pontos que são polêmicos. E quando eu falo vilão, eu não estou falando do CRES-DF ser vilão, ou do Geraldo Nascimento ser vilão, ou da Chapa 1 ser vilão. Não, pelo amor de Deus, gente. É o que o corretor fala na rua. É o que a gente escuta na rua. O CRES não faz nada, o CRES não faz nada. E eu não sou, quem me conhece sabe, eu não sou de ficar querendo público, palco, para fazer politiquinha, fazer politicagem. Eu não quero esse tipo de coisa, eu não quero esse tipo de seguidor, não é minha proposta. Não vivo disso, tá? Então eu estou aqui com uma proposta concreta, tá? Propostas concretas e realizáveis. Eu não estou aqui para fingir, para inventar coisas que eu não vou conseguir realizar. Por isso eu tenho esse compromisso, um compromisso registrado publicamente em cartório. Tá? Então, assim, é o corretor que vê o CRES mais como punitivo. Vamos lá. Legalmente, estatutariamente, o CRES existe como autarquia federal e a gente paga por ela para punir o corretor que comete infração. É essa a realidade. A autarquia Detran, você paga o Detran para ele fiscalizar os motoristas e multar aqueles que são infratores. Basicamente isso, tá? Então, ele é uma polícia da profissão. Então, não vai ver de mim fazer propostas ou tratar corretor como coitadinho. Não é minha praia, eu não tenho isso, tá? Corretor não é coitadinho, corretor tem condições, ele pode sim estar na profissão iniciando e não ter conhecimento, é outra coisa. E o CRES precisa amparar esses corretores. O CRES não vai mais punir na sua gestão, Rodrigo? Não é isso. Mas antes de punir, ou após punir, é melhor orientar. Porque só punir e voltar para o mercado para cometer os mesmos erros é o absurdo dos absurdos. Não tem sentido isso. O CRES tem que ser acolhedor. E essa é a minha proposta. Eu comecei no mercado imobiliário com minha sócia, a gente não tinha escritório. A gente trabalhava na rua, no carro. A dificuldade do corretor no só a só é muito difícil. Todo corretor quer crescer na vida. O corretor não tem salário fixo, o corretor não tem carteira assinada de forma geral, não tem. E ele tem que estar ali. Às vezes, muitas vezes, aceitando imposições de imobiliárias, às vezes, enfim. Mais importante, também não estou contra as imobiliárias, não é isso. Mas o que eu quero que o corretor entenda é que há possibilidade de fazer isso com uma gestão eficiente, mostrando a realidade para o corretor de imóveis. O CRES não pode ser vilão. Na verdade, o CRES tem que combater o exercício legal da profissão. É combater síndico que se passa por corretor, é combater o porteiro que se passa por corretor, ou que impede o corretor de chegar lá. O CRES tem que estar do lado do corretor. Ah, mas não está em dia. Está pacificado, eu acabei de apresentar aqui, está pacificado no STF. O CRES não pode impedir o corretor de imóveis de exercer a sua profissão por inadimplência. O CRES tem que ser parceiro. Se ele existe para isso, eu assim sou um crítico do Estado, porque o Estado ele é muito engessado. O CRES é muito engessado. É claro que eu não vou poder passar dos limites dessa fronteira do engessamento, porque senão eu respondo com responsabilidade. Não é isso, não vou meter os pés pelas mãos, mas tem ações concretas que podem e devem ser realizadas e amparadas em lei. E é isso que eu vim buscar. Como é que você pensa em fazer a capacitação também dos corretores? Perfeitamente. Olha, a ACI, na gestão anterior, tinha uma parceria com o Secov, tinha parceria com a ADEME, parceria com COFES, com várias entidades. Isso é importante. E tinha também com o CRES. E nós trabalhávamos juntos nas oficinas de gestão imobiliária. É até importante falar isso, porque a Chapa 1 também está disseminando outra fake news falando que o CRES cobrava por cursos. Mentira! Independentemente da gestão anterior, eu sei porque eu dei aula lá. A ACI cobrava de alguns cursos, mas numa ação da ACI. Mas todas as demais oficinas de gestão imobiliária, elas foram gratuitas, tá? Mensalmente, presencialmente, em cada região administrativa do Distrito Federal. Eu ministrei alguns cursos, o meu amigo, o Dr. João Paulo Miranda, ministrou outros tantos cursos, o Hermes Alcântara, presidente do CRES-DF à época, ministrou outros cursos e a gente não ganhava nada para isso. A gente fazia isso por prazer em contribuir com a classe. Eu entendo que quanto mais corretor capacitado, melhor será a percepção do consumidor pela nossa prestação de serviços. É isso que vai fazer valorizar a nossa classe. É busca pelo conhecimento.
E hoje na ACI, mesmo o atual presidente do CRES não querendo fazer a parceria com a ACI durante esse mandato, não tinha problema nenhum de fazer uma parceria e ele sair candidato ao CRES como chapa 1 e eu como chapa 2. Fizemos um trabalho bacana, ele podia falar dos trabalhos realizados em conjunto, do clube do corretor. Mas a gente vai ampliar isso. O que a gente vai fazer? Hoje o CRES-DF lançou aí o selo Integridade, tá? Que é para as imobiliárias. Eu não vi, eles falaram hoje que lançaram também para o corretor de imóveis, o selo Integridade. Eu não vi esse selo Integridade. Nós temos na ACI o selo de qualificação profissional, com 8 temas, desde direito imobiliário, avaliação de imóveis, documentos e contratos, vistoria, o que mais que nós temos lá? Administração de carteiras de locação, são 8 temas que ele vai fazer durante um ano e ele recebe a certificação. Ele fez os 8 temas do curso, ele recebe o selo de qualificação profissional, que a cada 3 anos ele tem que renovar. Já existe? Já existe. Eu quero ampliar isso para o CRES, mas não só fomentando através das oficinas como a gente tem feito na ACI, porque a ACI tem um outro viés. Sim. Responsável pelo seu CNPJ. Mas o CRES não. Acabou de entregar a identidade profissional, convida, estimule, motive aquele corretor novo que está entrando no mercado. Ontem à noite eu passei quase meia hora, não sei se meia hora, mas uns 20 minutos, uma colega me ligando, perguntando sobre um ato de negociação imobiliária que envolvia direito imobiliário. E os cursos TTIs são muito precários. E eu também, a outra coisa que eu brigo é com esse negócio de curso TTI. Tem muita fábrica de certificado. E por isso, muitos porteiros, nada contra o porteiro ser corretor de imóveis, nada contra síndico ser corretor de imóveis. Mas a facilidade de ingressar na profissão é tão grande que o corretor entra no mercado e não sabe o que é uma certidão de ônus. Não sabe fazer uma avaliação correta. E isso prejudica a sociedade. Você enfatiza muito, Rodrigo, essa importância da tecnologia. Muito obrigado, Will. Essa importância da tecnologia nas entidades. Mas também para os corretores, ok? O que especialmente você pretende fazer? O que isso pode modificar o atual cenário e a rotina dos corretores de imóveis? E mais, não para por aí. E já complementando também, você fala sobre um trabalho onde a sociedade fique à vontade e tenha o desejo de comprar com o corretor de imóveis. São propostas que eu entendo que envolvem não só os corretores, mas toda uma sociedade e são muito ousadas. Não seria um pouco utópico para você pensar e falar sobre isso, já que envolve tanta coisa, tantos elementos? Sim, mas não é impossível de se realizar. E eu vou mostrar porque, olha só, a nossa chapa ela foi montada com o seguinte propósito. Quando eu não me lancei candidato, eu fui convidado por um grupo de colegas. E na hora que me convidaram, perguntaram quem que eu ia convidar para montar a chapa. Eu falei assim, eu vou convidar um corretor, eu acho que cada um deve convidar mais um. A importância é que cada um desses tenha o comprometimento e a responsabilidade e conhecimento da área que querem atuar dentro do CRES. E nisso veio o nosso amigo Augusto, veio o nosso amigo Clebão, veio o nosso amigo James, que tem um conhecimento profundo sobre áreas de tecnologia. Então não é Rodrigo que está trazendo as propostas sozinho, Rodrigo é o mágico que vai fazer acontecer. Mas a realidade do mercado é que já existem essas tecnologias, né? Inclusive tecnologias que tentam afastar o corretor de imóveis do mercado. A ACI já está trabalhando. Não entendi. Por exemplo, nós temos aplicativos, Sim. tem Uber, que supostamente tirou o taxista do mercado. Então Sim. tem hoje aplicativos que estão tentando tirar, ou plataformas, estão tentando tirar, afastar o corretor para o proprietário fechar direto. Entendo. Ele vai atuar como se fosse uma imobiliária digital. A produção está dizendo que foi citado o nome do senhor Geraldo Nascimento, atual presidente do CRES-DF, e ele tem aqui o canal aberto, tá? Para direito de resposta para uma nova e provável, para um novo e provável debate que poderá acontecer entre as duas partes. É muito importante não só para o corretor, mas também para a sociedade, para quem compra, para quem vende, pelo menos uma vez na vida, também é importante. E por falar em vender uma vez na vida, o que vai fazer você vender ou comprar bem é o seu nível de consciência. E por falar em nível de consciência, eu que sou publicitário, essa pergunta direto para você, Rodrigo, o que você quer dizer quando você diz em um dos seus vídeos, das suas narrativas, o que você quer dizer com comunicação
e campanha impactantes perante a sociedade. Qual tipo de comunicação é essa que passa pela sua cabeça? Será que isso trará uma nova visão em relação à sociedade, com o corretor, com o produto? O que você quer dizer sobre isso? Olha, quando fala sobre isso, perdão. E aqui eu estou falando muito claramente como corretor, mas também como gestor. Eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em ciências políticas, e é importante enfatizar que eu como corretor de imóveis, agora eu passo uma crítica também pontual, não só à atual gestão, mas também à gestão anterior. É uma falha a comunicação do Cresce com o corretor. Eu fazia denúncia, eu cansei de fazer denúncia e não saber o que está acontecendo. Hoje a tecnologia está aí para isso, as respostas podem ser muito rápidas e automáticas. Não precisa ficar uma pessoa lá dando enter, mandando, respondendo. As respostas, olha, o seu processo foi dado entrada, a sua denúncia foi recebida, foi acolhida. Agora foi para o departamento X, Y, Z. Olha, dia tal está indo para a plenária, para votação. Se quiser acompanhar, vai ser ao vivo. Não tem essa comunicação. Então o corretor eu percebo que às vezes não tem efetividade, porque a gente não teve uma resposta. Se houve condenação, se não houve, para onde foi. Então apenas chegar no portal do Cresce e mostrar números da fiscalização, isso para mim, eu quero resposta de um conselho que eu pago. É isso que eu quero, bem simples. E quando eu falo de comunicação com o corretor é isso, tá? Não só uma comunicação assertiva para dar uma resposta, mas também para estar colado no corretor. Eu acho as campanhas do Cresce para o corretor de imóveis e para a sociedade ao mesmo tempo muito... Poderia dar um exemplo, por gentileza? Muito precárias, quer ver? Poderia dar um exemplo do que você pensa para que fique mais claro na nossa mente? Tá, hoje nós vemos uma propaganda na televisão. Pois não. E na televisão não é barato a propaganda. Assim, imóvel só com corretor. Eu, como proprietário de imóveis, isso não vai me influenciar em nada, não vai me impactar em nada. O que você diz é trabalhar de forma mais emocional as pessoas para que elas entendam melhor a mensagem, é isso? Um exemplo disso... Peças publicitárias que sejam realmente não só relevantes, mas também que elas sejam interessantes, sejam bonitas, sejam bem trabalhadas. O consumidor tem a vontade de assistir aquela publicidade e falar assim, nossa, realmente eu preciso, eu preciso contratar um corretor de imóveis. É isso que a gente tem que impactar na sociedade. Primeira coisa da comunicação perante a sociedade. Imóvel só com corretor? Cara, esquece esse tipo de campanha. Estão gastando dinheiro à toa. E muito dinheiro à toa. Tá? Então, essa é uma crítica pontual, tá, que eu faço. Ah, Rodrigo, mas como que você faria isso? Eu não sei, porque eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho ideias. Por exemplo, quer ver uma entidade que faz uma coisa parecida, que fez ou faz uma coisa parecida, que é uma autarquia? O Detran. O Detran, quando faz as campanhas deles do cinto de segurança, antigamente estava na lei, mas o cidadão não estava nem aí, andava de carro sem cinto de segurança. Fez a campanha mostrando as pessoas batendo carro, morrendo, sangue. Isso impactou a sociedade e deu medo. Tá. Opa, vou colocar meu cinto. Perfeito. A mesma coisa para a bebida alcoólica. Agora nós temos aí diversos casos de como se fala, golpes imobiliários, que as pessoas perdem dinheiro, pessoas que se suicidam. Podemos colocar aí com uma equipe de marketing dessa área de vídeo, fazendo esse tipo de campanha. Rodrigo, o que você vai fazer de diferente da atual gestão? Ele fala aqui do atual diretor. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é algo totalmente diferente do que está sendo apresentado pela atual gestão ou gestões anteriores. Tá? São coisas novas, ideias novas. Né? E eu falo isso não só porque eu fiz um ato de compromisso público, um registro das minhas propostas, mas porque eu tenho trabalhos realizados na CI. Entra lá, eu não vou fazer campanha, não vou pedir voto, porque o meu candidato concorrente não está aqui para pedir voto para ele também, mas eu peço que vocês analisem as propostas que eu estou apresentando e analisem o histórico de trabalho que eu realizei na ACI. Chapa 1, atual presidente do Cresce Distrito Federal, senhor Geraldo Nascimento. Chapa 2 é representada pelo candidato Rodrigo Barreto. Está feita a propaganda. Seguinte, agora aqui a Priscila Barreto, ela faz uma pergunta aqui que essa toca no coração, né? Qual é o propósito que move, que queima no seu coração? Rodrigo, ela fala aqui com intimidade, parece até que te conhece assim com mais liberdade.
O que te move? O que toca o seu coração? Forte para que você saia candidato a presidente do CRESI-DF. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que quem é corretor de imóveis há mais tempo, quem não tem tanta experiência, às vezes não sente isso, mas o amor pulsa. E assim, desde 2010 que eu comecei a fazer um trabalho, eu senti muita dificuldade no mercado imobiliário, e de lá para cá eu criei uma técnica de trabalho, e nisso eu comecei a ter mais visibilidade, e como consequência lancei livro, palestras, acabei tendo essa visibilidade e convite. É claro que pode ser uma vaidade? Pode ser, mas eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu vou fazer, e sei como e quando vou fazer. Nós temos um cronograma muito bem elaborado, com datas, períodos, de cada uma das 20 e poucas propostas que nós temos nessa campanha. É esse amor que me motiva a fazer algo novo. E adianto aqui, tá? Que tudo que eu estou falando aqui, todas as propostas, eu já deixo em aberto. O corretor vai ter de mim, tá? Na próxima campanha, na próxima eleição, caso eu seja presidente, total lisura e total transparência nas eleições. Eu vou gravar vídeo falando, corretor, quem quer se candidatar, monte sua chapa. Referente à fiscalização do CRESI, vai funcionar no seu mandato, caso você seja eleito? Já foi colocado aqui na live, né, no debate, sobre as propostas de fiscalização. A gente vai usar muita inteligência artificial e de imediato a gente vai sentir um grande impacto de redução não, acabar com os anúncios de falsos corretores, tá? Estelionatários e falsos proprietários de imóveis, inclusive aqueles que estão vendendo carta de consórcio através de falsos anúncios de imóveis. Isso vai ser de imediato. A gente vai sentir um impacto muito rápido. Como você vai fazer com as imobiliárias que contratam muitos estagiários, que nem deram entrada no CRESI? Estagiários e muito menos eles fizeram curso de formação. Olha, é a obrigação do conselho de classe do CRESI, assim como qualquer conselho de classe, fiscalizar. Então, a gente quer tratar a fiscalização do CRESI justamente para fazer visitas, mas não é visitas para intimidar, apavorar, não, é para orientar e trazer esses que são estagiários, que são nossos futuros colegas, corretores de imóveis, para que eles também tenham resultados positivos no trabalho deles. A gente não tem que afastar as pessoas, não. As pessoas estão entrando no mercado porque elas estão precisando entrar no mercado. Há uma rotatividade muito grande no mercado imobiliário, justamente porque muitos corretores entram sem amparo, são jogados no salão de venda de imóveis, nos estandes, sem nenhum preparo. Então é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer uma relação mais próxima entre imobiliário e construtoras e os corretores de imóveis. Fazer com que essa união comece a partir de uma movimentação do próprio conselho de classe, também com outras entidades. Chamar o Secov, chamar a ADEME, chamar o Sinduscom e mostrar essa responsabilidade do empresário e também a responsabilidade que cabe ao corretor de imóveis. Todos os dois respondem aí, tá bom? Então, certamente você pode contar comigo que eu tenho total interesse nisso também. Qual será a política de transparência em relação à prestação de contas do Conselho? Olha, veja bem, eu não estive gestor do CRESI, como eu já falei na gestão passada, mas eu acompanhei de perto a gestão do Hermes. Na gestão anterior, nós tínhamos um portal transparência, tá? Que era sempre atualizado. O atual portal do CRESI, lá, o portal transparência, não está atualizado. Em 2020 não fizeram nada. Então a gente, como corretor de imóveis que estamos pagando anuidade, a gente não sabe o que foi, aonde foi investido, aonde não foi investido. Aonde deixou de investir, porque aonde está indo nossos recursos. Então assim, de janeiro para cá já são quase 7 meses. Já são 7 meses, estamos entrando aí em julho. 7 meses desse período, né? Que não tem os valores gastos pelo conselho. Isso é uma obrigação, né? Nem falar assim, o Rodrigo vai fazer, não vai fazer. Isso é obrigação legal da entidade, deixar em público. Eles estão, pode ser a pandemia, pode ser qualquer coisa, não vou tentar aqui justificar o que eles fazem, mas isso é uma prática comum, tá? Então vai ter total transparência. Tanto é que esses atos que eu no início falei sobre o negócio de doações do CRESI para a CI e tal, estavam lá no portal transparência, para todo mundo acessar, não era escondido, não tinha nada que esconder, nem tem por que esconder. Quando seremos
Fortes igual a OAB. Parabéns à OAB, que ele considera a OAB uma referência, ou seja, uma meta para o Cresce Distrito Federal chegar. Esse negócio de transformar o Cresce numa posição de OAB, vai ficar no tamanho dela, pode ser complexo, mas é resolvível, tá? A questão é a seguinte, é ter coragem de enfrentar um sistema. Nós temos hoje um sistema que muitos presidentes ficam anos. Teve o Atier, ficou 16 anos, salvo engano, no Cresce. Teve o Hermes, ficou 9 anos no Cresce. O Geraldo voltou porque estava na gestão do Atier, ele está 28 anos entre Cresce e Sindimóveis. O problema não é entrar na cadeira, o problema é ter coragem para poder enfrentar o sistema. O sistema pode mudar, tem muita coisa a ser feita que são por resoluções, decretos, não depende de lei. Não precisa entrar no Congresso para aprovar por lei certas coisas. Tem muita coisa que pode ser minimizada em custos, que pode ser revertida em benefício ao corretor de imóveis. E isso precisa de articulação. Muitas coisas são demandas federais, são legislativos, que a gente tem que ir nos deputados, nos senadores. Aí uma coisa que eu vou falar, que a responsabilidade também é sua, corretor de imóveis. Você tem a responsabilidade de quando for no Congresso, nós temos uma agenda legislativa que abordam vários projetos de lei. Vários projetos de lei. E aí quando a gente vai lá para aprovar um projeto de lei no Congresso, aparecem 6 corretores. 6. Quando os taxistas queriam defender o espaço dele, lotou a esplanada do Ministério. Policial faz isso, e a nossa categoria? Eu não tenho tempo. Hoje nós estamos com o smartphone na mão. A gente pode atender nosso cliente e remarcar. Lá no Congresso vai ser 1 hora. Qual o projeto que nós queremos aprovar? Não precisa criar projeto de lei. Já tem projeto de lei, muitos lá no Congresso. E muitos, se a gente não participar, serão engavetados. Vai ser a culpa do presidente? Não. Eles vão falar, essa categoria é fraca, essa categoria é desunida, eu não vou perder meu tempo aqui. E pronto. Para lutar contra o sistema precisa dos corretores de imóveis juntos, não é corretores do DF, é corretores do Brasil. Não adianta nada eu chegar como presidente, chegar lá no conselho, no Confesso, apresentar uma proposta, gravar vídeos bonitinhos para todo mundo e vocês não participarem. Ninguém faz nada sozinho, amigos. Tem que ter muita coragem, não é fácil enfrentar sistemas, né? Porque tem presidentes aí há 40 anos. Não é fácil mudar a cabeça dessas pessoas. Mas nós podemos e devemos e vamos articular. Você teria, para a gente concluir agora, algumas perguntas que gostaria de fazer à chapa concorrente, à chapa 1 concorrente, questionamentos à chapa 1, você teria algo para falar sobre isso? De repente, quem está nos assistindo agora poderá responder, né, com os comentários deles. Tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de deixar registrado? Olha, primeiramente eu quero dizer que nem COFES, nem Cresce são maiores que STF. As resoluções e decretos do COFES e Cresce não vão ser superiores à lei. Isso nos ampara, tá bom, meus amigos, corretores, colegas? Eu não estou nem aí para o que estão pensando lá no sistema. Eu estou entrando para fazer a diferença mesmo. Não tem conversa comigo, não tem amizadezinha que vai fazer me desviar. Então eu estou sendo bem claro aqui, porque esse negócio de ficar com conversinha nas redes sociais, não ter coragem para vir aqui, eu quero deixar claro aqui isso, que é importante, tá? E eu tenho sim perguntas, porque quando me fazem perguntas nas redes sociais, você fez isso, você fez aquilo, tem processo e responde, eu estou lá e respondo, eu dou a cara a tapa. Quando eu entro numa batalha, eu arregaço as mangas com quem quer que seja. Vocês do sistema Confesso e Cresce não vão me intimidar. Pode continuar processando, tentando impugnar, porque a justiça está do meu lado. E ela me deu a liminar para participar do processo. Tá? Então isso eu estou falando com um pouco mais de firmeza, porque é um sistema perverso que tenta afastar o corretor de imóveis e quer fazer a diferença. Né? Então eu tenho que ficar indignado. Porque quem paga essa conta aí sou eu. Quem paga essa conta são vocês, corretores. É a nossa anuidade. Não estão fazendo favor nenhum pra gente. Tá? Então, isso é uma coisa que está assim, me perturbando muito. Então, ir nas redes sociais, o Geraldo vai lá, abre um processo contra mim. Ok. Ele vai lá, apresenta a denúncia. Ele vai lá, indica a composição de quem vai julgar. Ele é o quê? Ele é polícia, ele é investigador, ele é promotor e o juiz que dá a sentença e publica no Diário Oficial um ato que ele assinou arbitrariamente, sem me dar o direito da ampla defesa. Isso é covarde demais. E nenhum processo desse
Vocês vão encontrar nenhuma condenação minha, tá? Então, eu quero deixar bem claro, quero fazer as perguntas aqui, agradeço o espaço, né? Eu acho que é importante, eu até fiz umas considerações aqui. O presidente do CRESDF, a gente tem, no dia 27 de maio, a gente deu entrada, eu acho que foi 27 de maio, minha assessoria, foi 27 de maio que a gente fez a inscrição da chapa. Tanto o Geraldo fez da chapa dele, quanto eu fiz a inscrição da minha chapa em conjunto, tudo gravado, tá? Por câmeras dentro da comissão eleitoral, tá? Então, ele falava em transparência nas eleições, que o corretor não sabia quando ia ser as eleições nas gestões passadas. Quem quer concorrência e democracia, ele tem que botar, não colocaram no Facebook. Nenhum corretor, nenhum dos senhores corretores de imóveis que não fazem parte das chapas, não conhecem o sistema, não ficaram sabendo dessa publicidade. Ainda vem falar que eles não tinham obrigação. Poxa, faz TikTok, faz brincadeira, bota vídeo de várias coisas. E não vai botar um ato mais importante da democracia, que é dar a oportunidade dos corretores apresentarem suas propostas, suas ideias. Que tipo de renovação é essa que eles querem para o nosso conselho? Não teve transparência. Não teve nem transparência nem lisura no processo eleitoral. Tá? Isso fique claro para todos nós corretores de imóveis. Tá? Então, sinto muito, Geraldo Nascimento. Você que já fazia isso no Sindimóveis, nenhum corretor nunca ficou sabendo de nenhuma eleição no Sindimóveis. Ele saiu do Sindimóveis, foi para o Cresce. Agora o vice-presidente, né, que está lá no Sindimóveis, mesma coisa, a gente não vê esses atos de interesse da classe. Tá? Outra coisa que ele fez de proposta, essas perguntas eu faço nas redes sociais. Eu respondo a tudo que eles falam. Eles não respondem a nada que eu pergunto, nada que eu questiono. Eu questiono não como representante de chapa, não como candidato. Eu pergunto como corretor de imóveis. Eu tenho esse direito. Eu tenho direito a criticar. E qualquer corretor de imóveis tem direito a criticar a minha gestão na CI ou criticar a minha gestão, caso eu seja eleito, no CRESDF. Isso é direito. Não tem que ter perseguição ou ficar com raivinho ou chateadinho. Aceite as críticas para melhorar o nosso sistema. Falava também, senhor Geraldo Nascimento, em redução da anuidade, pela metade do preço. Só, ele batia tanto nessa tecla, gritava aos quatro cantos. Quando entrou no Cresce, ele não falou mais nada sobre redução da anuidade. Por que ele não falou mais nada sobre redução da anuidade? Porque não pode? Porque é uma demanda federal? Não sei, ele ficou calado. Mas para quem defende uma ideia, defende uma causa, ela tem que brigar com ela até o fim. Isso chama-se moral, isso chama-se respeito aos princípios daquilo que você propaga. Mesmo que você não tivesse a responsabilidade na posição de Cresce, você não conseguisse, porque não depende do Cresce, você tinha que estar na mesma batida. Eu defendo, eu vou atrás, eu vou conseguir. Eu não tenho esse tipo de propostas, e vocês não vão encontrar comigo proposta eleitoreira para convencer corretor, como é o caso de proposta de posto de combustível para corretor de imóveis. Por favor, na eleição passada eles fizeram 16 propostas, 16, proposta 17, se eu não me engano, depois vocês me corrijam aí, a minha assessoria, e não fizeram nenhuma delas. Tá? Não cumpriram nenhuma delas. Agora vem falar, teve uma proposta agora de campanha da Chapa 1, e está no Instagram dele, vídeo, eu não sei que ele tenha tirado, nos panfletos dele. Eles, pasmem, eles falaram que fizeram, a gestão atual está com 915 dias de gestão, termina no final desse exercício, no final de 2021. Nesses 915 dias de gestão, da atual gestão do CRESDF, eles não conseguiram cumprir, e pasmem, além de falar que teria o posto de combustível para os corretores de imóveis, né, que é um ato que eles não podem fazer. Como é que eles vão fazer a aquisição? Está escrito na proposta deles, fazer aquisição de posto de gasolina. Vou montar clube para o corretor de imóveis, articular para isso. Pode? Pode. Mas nenhuma, e eu pontuo, nenhuma delas foram feitas, tá? Nenhuma. Aí, os cursos, esses cursos que eu estava falando, foram 915 dias e eles falaram que fizeram 1000 cursos. 1000 cursos em 910, 15 dias. Isso não existe. Por mais que ele enfrentasse Natal e todos os feriados e finais de semana fazendo curso, ele não conseguiria fazer 1000 cursos, tá? Eu quero lembrar aqui que os cursos online oferecidos hoje pelo sistema é feito pelo Cresce São Paulo. Eu não quero tirar o mérito do CRESDF. Não é isso, pelo amor de Deus. Eles trouxeram, mas isso já existia na gestão passada, não teve nada de novo. A Unicresce foi criada com uma estrutura física no Cresce
pela antiga gestão. Não estou defendendo aqui a antiga gestão, eu não tenho nada a ver com a antiga gestão. Sou amigo de muitos, sou amigo também de alguns da Chapa 1. A questão é falar o que fez, mas que não foi iniciativa de vocês. Isso eu realmente reprovo, esse tipo de atitude. Então, que vocês respondam. Já que não respondem nas redes sociais, tem a oportunidade de responder aqui no debate, aí digitando, então marcar um novo debate, né, Ney? Com a presença deles. Tá? Então, redução da unidade, entre elas a questão começou... e aqui, cara, olha uma coisa. Chegou pra mim aqui, né? Ano passado, muita gente entrou em contato. Olha, o Geraldo Nascimento está fazendo a campanha de que os corretores precisam ter preferência na vacinação do Covid. Você precisa fazer alguma coisa, Rodrigo. Eu olhei e falei assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nada, eu não concordo com isso. Por que o corretor de imóveis tem que ter preferência diante de toda a sociedade? Vamos separar aqui uma questão. Teve os médicos que tiveram preferência, tudo justificado, as pessoas com doenças, ok. Mas por que o corretor tem preferência? Por que juiz? Por que advogado? Esse tipo de batida não é a minha. Tá? Então, esse tipo de proposta vocês não vão ver de mim. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Porque ele sabe que essa proposta não ia passar. Isso chama-se proposta eleitoreira, mentirosa, porque não vai aprovar um negócio desse. Sabe quem tem preferência? É quem pega o ônibus lotado, quem pega metrô lotado, o Uber, que está o tempo todo num ambiente fechado, entra e sai de passageiro. Se coloque na posição real de cidadão antes de ser corretor e se pergunte, realmente isso é viável? Eu estou fazendo pergunta para vocês, Chapão. Eu queria muito que vocês estivessem aqui com a mesma coragem que vocês têm nas redes sociais de me atacar, de me ofender, de me caluniar e difamar. Isso não é correto, não é moral. Mas eu não tenho medo dessas coisas não, desses ataques não. Eu enfrento de cabeça erguida todos os senhores, tá? Mas com todo respeito. Eu sempre vou manter, vocês não vão ver eu falar como vocês falam comigo, nunca. Tanto que me perguntam sobre quem é o presidente do CRESDF, eu falo, quem é o Geraldo Nascimento, eu falo, é o nosso presidente do CRESDF. Ele não tem a mesma lisura comigo. Quando eu encontro com ele, eu falo, presidente, boa tarde, tudo bem? Eu trato todo mundo com todo o respeito possível. Não aceitar crítica é um problema de falta de maturidade de enxergar isso. E eu quero só concluir aqui, Ney. Eu sei que está acabando, o tempo está acabando já? Nós estamos quanto? Tá, e aqui, essa eleição do sistema Confesse e Cresce... 15 minutos. Então eu vou agilizar porque tem uns 15 minutos. 15 minutos, pessoal, desculpe, para a live, tá? Mas as considerações aqui do Rodrigo, do candidato, o Rodrigo já está acabando, ok? Exato. Cancelamento e suspensão dessas eleições seria a coisa mais importante a ser feito. Eu não quero não, vamos para o voto, vamos para voltar online. Só que a arbitrariedade da atual gestão e da Chapa 1 nesse processo eleitoral, ele transcende, ele passa de todos os limites legais e responsáveis, né, que deveria ter na lisura da conduta da eleição. E o COFES, o sistema Confesse e Cresce, não nos atende com a mesma agilidade que nos atende. Porque nós entramos com um pedido e um processo no COFES pedindo a impugnação da Chapa 1. E até agora não tivemos resposta. E eu vou te falar os porquê que nós temos esse pedido, né? Além das propostas mirabolantes que não poderiam ser feitas, né, pela Chapa 1, né, falar que teve 900 mil cursos, né? Que mais? Ele falou assim, olha, eles fizeram propaganda enganosa, visitas às imobiliárias. Eu não estou visitando imobiliária, eu não vou para imobiliária nesse período eleitoral. Estou cheio de convite para ir, de vários colegas, para palestra, para várias coisas. Eu não vou, poderia ir agora para fazer campanha? Não é o meu perfil, no edital está escrito que não pode fazer. Isso gera punição. Cadê o COFES, que está lá no mesmo andar e não vê isso? Está no site do Cresce, as fotos aglomerando. Não pode, a campanha é online, a votação é online, tá? E outra coisa que eu fiquei assustado, claro, eu também não precisaria ficar tanto diante de tudo que estão fazendo, já era previsível. Mas eu criei um e-mail meu particular, do Hotmail, só para receber e-mails, mensagens do CRESDF, do COFES, só para isso. Não é e-mail profissional, não é e-mail público, eu não divulgo ele nos meus negócios imobiliários, é só para o Cresce. E pasmem, mais uma vez, eu recebi e-mail do Geraldo Nascimento fazendo campanha da Chapa 1. Eu pergunto a vocês, como é que ele conseguiu esse meu e-mail? Como é que ele teve acesso? Só quem tem meu e-mail Cresce. A Chapa 1 está utilizando da base de dados dos corretores de imóveis para fazer campanha.
já tem que ser cancelado, porque eu não estou tendo o mesmo direito de chegar aos corretores de imóveis. Eu quero esses e-mails também para conversar com os corretores. Isso é injusto, imoral, tá? Então, eu estou sim insatisfeito, tá, com o que eu estou vendo no sistema de eleição, tá? Outra coisa, e eu quero abrir aqui o espaço, já que falaram tanto de processos contra mim, vocês têm que aguentar, tá? Porque eu também vou pegar pesado, eu não vou ficar inerte. Então, o Geraldo Nascimento e a diretoria que se manifestaram caluniosamente contra mim, difamando a minha imagem, tentando manchar a minha imagem nas redes sociais, vão responder, tá? Então, já demos entrada na Polícia Federal, já demos entrada no Ministério Público, já demos entrada na Polícia Civil, tá? E no próprio COFES, não só para impugnação, mas para o afastamento dessas pessoas do nosso conselho. Isso que vocês estão fazendo não é correto. Não é uma briguinha de colégio, não. Não é um time de futebol que está ali conversando. Nós somos homens, somos profissionais e tudo que vocês estão fazendo podem refletir. Não é na campanha, não. Não é na campanha eleitoral, não. É na minha vida pessoal e profissional. Pode atingir os meus negócios, aos meus clientes. Isso é imoral que vocês estão fazendo. Tá? Então, já que vocês fizeram isso, tá? Eu quero colocar aqui para vocês o seguinte. Na chapa anterior da eleição, que era a chapa 2, né? A renovação do Geraldo Nascimento, tinha na composição da chapa a sua afilhada Gabriela, né? A Gabriela ela era membro efetivo da chapa 2, que estaria hoje na gestão. Mas, pasmem, o primeiro ato do presidente e dela foi se afastar de conselheira efetiva. Imagina, você vota um deputado, o deputado fala, não quero mais não, vou para um outro cargo. Isso é irresponsável. E ela fez isso porque ela assinou um contrato com o Cresce, como cargo de confiança, ganhando quase R$7.000 com o salário nosso pago. E eu apresento para vocês aqui, meus queridos, uma ata notarial de que estão utilizando a nossa entidade com fins particulares. Nosso CRESDF virou imobiliária. A Gabriela tem gravação, daqui é uma gravação de um áudio que foi compartilhado nas redes sociais, tá? Foi um corretor de imóveis que o fez, essa gravação, porque teve a denúncia desse ato, que é comum. Os próprios funcionários do Cresce vão ser chamados, tá? Para uma acariação, e na acariação nada fica escondido. Ou seja, eu pago R$600 por ano, como vocês pagam, para termos a maior imobiliária do DF em posse de quem? Isso é ato ilícito. Ele jamais pode utilizar órgão público, ainda tentaram justificar, mas ele é corretor. Ali dentro ele não é corretor. Ele representa os corretores de imóveis. Ele vai ser corretor na imobiliária dele, não no Cresce. Eu não pago o Cresce para sustentar ninguém. Eu tenho a responsabilidade como corretor de exigir essas explicações, que também estão em processo, tá? Isso daqui eu estou apresentando é prova, gente. Uma das justificativas, né, que eu vi no grupo de WhatsApp para a não participação do Geraldo Nascimento nesse debate público, que é importante para todos nós corretores de imóveis. Primeiro que, sem embasamento e sem qualquer consistência dos processos que ele apresenta aí à torta e à direita, num nível raso e baixo, que não representa a categoria dos corretores de imóveis, né? Justificaram que são 54 membros conselheiros e eles só vão escolher o presidente da chapa após a eleição. Então, corretor, cuidado. Vocês não sabem quem é o presidente da chapa 1, aquele que está assumindo o compromisso. Aquele que dá a cara a tapa para responder as coisas. Que fica jogando as pessoas lá na frente para poder... Eu vou à frente, eu sou o líder, eu puxo a carroça. Tá? Então, eu peço que vocês analisem, ok? E concluindo, né? Eu quero mostrar para vocês aqui o meu compromisso público, tá? Eu não vou fazer campanha aqui, vote chapa 2 não. Eu peço que vocês analisem as duas chapas. Analise o histórico de 28 anos de trabalhos realizados pelo Geraldo. Pergunta o que foi que ele fez nesses 28 anos que mudou a nossa vida como corretor de imóveis. Entra no nosso site chapa2reagecresce.com.br. Vou repetir, www.chapa2reagecresce.com.br. Entra lá, analisa o meu currículo, analisa o meu histórico, analisa os meus trabalhos e analisa nossas propostas. Se vocês considerarem que eu tenho condições de representá-los no nosso conselho de classe, eu não só peço que vocês apoiem, mas que vocês compartilhem essas ideias. Isso é preciso maturidade. E que na próxima eleição, se tiver 2, 3, 4 chapas de colegas corretores novos, querendo participar, trazendo novas ideias, isso é maravilhoso. Participem. O Cresce não é meu, o Cresce não é do Geraldo. Nós temos que parar com esse negócio de continuidade, de se perpetuar no poder.
Isso é um mal que existe no nosso país. Muito obrigado. Quando é que vão acontecer as eleições? Quando, como e onde? As eleições estão previstas para ocorrer dia 7 de julho. É quarta-feira próxima, né? Isso, 7 de julho. Quarta-feira próxima. Tive a informação que é até às 20 horas. A votação vai ser online. Para o corretor votar, ele precisa ter uma senha. Mas não tem problema nenhum, porque volta de casa. Volta de casa. Aí ele precisa ter uma senha. Ele precisa ter uma senha. E onde ele adquirir essa senha? O COFES envia a senha para o e-mail do corretor. Mas para o COFES enviar, ele precisa fazer um pré-cadastro, precisa fazer uma requisição, como é que é? Não, quem envia... Ou é espontâneo para quem já é certificado do CRES? É importante até para todos os estados. Todos os CRESs, eles enviam a base daqueles que irão poder votar nas eleições e o COFES dispara o e-mail. Percebam que às vezes você pode não ter recebido a senha de votação e pode ter caído na lixeira, no spam. Então dá uma olhadinha. Se você não recebeu, eu peço minha assessoria que me ajude aqui. Tem um site que você entra para fazer o cadastramento para receber a senha. É www.votacresce.com.br. Tá? Ok, perfeitamente, está esclarecido até às 20 horas do dia 7 de julho, portanto, essa semana. Eu gostaria que o Rodrigo Barreto desse, portanto, as suas considerações finais. Querido Ney Aranha, querido colegas, corretores e corretoras de imóveis, eu quero agradecer imensamente o convite, quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando aqui. Compartilhem esse debate, tá? Eu quero desejar boa sorte de verdade para a Chapa 1 também. Se eles forem eleitos, que possam conseguir fazer aquilo que eles não conseguiram realizar, né, na próxima gestão, tá? E vamos manter essa amistosidade. Quero, como sempre, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui nessa missão, de tentar servir e fazer alguma coisa nova pelos corretores de imóveis. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês, sucesso, o meu muito obrigado ao Rodrigo, o meu muito obrigado a cada um de vocês e que Deus abençoe essas eleições. Everybody shake it, baby.